Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui. Né? A gente tá sempre numa inovação, mas a IA veio realmente de repente para nós de TI. As áreas de negócio começaram a usar, às vezes, até antes da gente. Então, fica a preocupação no contexto de segurança e no contexto de privacidade. Como o Santiago falou, também de confidencialidade, né? Como que você evita, por exemplo, alimentar um ambiente de IA com informações que não deviam estar lá. Como que você cria uma política e essa política seja possível governar e muitas vezes bloquear um acesso, mas com flexibilidade para a área de negócio continuar de maneira criativa. Então, eu queria ver, Santiago, hoje, nesse contexto, qual a sua principal preocupação nesses 3 temas: confidencialidade, a parte de privacidade, a parte de proteção, e como que você tem direcionado hoje essa preocupação? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que todo mundo acaba olhando para a IA e fica com esse desafio, né? Entender assim, a gente pode usar? Não pode usar? O que a gente faz, né? Primeira coisa que eu acho que é importante frisar, né? IA, ela veio para ficar, né? Então é assim, é um caminho sem volta, né? Então, pensar hoje que uma empresa não vai utilizar IA, a gente não está sendo realista, né? Então, e quem não usar vai ficar para trás, né? Então, é uma evolução natural, né? Riscos existem, né? Tudo que é novo traz novos riscos que precisam ser compreendidos. Então, eu acho que essa é a primeira premissa que você tem que ter, é entender os riscos. Para você viabilizar e usar o IA como um habilitador de negócio, 2 aspectos fundamentais a gente acaba tendo que trazer aqui. Primeiro, a governança. Se você tem uma boa governança do que você vai implementar, você consegue controlar. Se você consegue controlar, você entra num segundo aspecto, né? A gestão do risco. Se você consegue controlar, você consegue diminuir o risco, né? É lógico que não existe nada tecnológico, por exemplo, que seja risco zero, né? Então, nesse aspecto, algumas medidas você vai tomando, né? Então, vamos pegar um exemplo que é básico, assim, que todas as empresas no primeiro momento começam a pensar. Não conheço, a primeira coisa que eu vou fazer é bloquear. Então, é comum você ver a IA sendo bloqueada nas empresas. Principalmente quando você começa a ver notícias, por exemplo, de empresa de alta tecnologia, né? E aí falando de confidencialidade ou de propriedade intelectual, onde o código-fonte foi usado para alimentar um modelo de inteligência artificial. Então, o risco existe. Num primeiro momento, as pessoas foram usando sem ter uma noção do que realmente poderia acontecer. E aí a primeira coisa que acontece é as notícias. Uma grande empresa de tecnologia foi lá e bloqueou. Uma grande empresa de inovação, né, que a gente conhece aí, também foi lá e bloqueou, porque seus funcionários estavam usando de uma forma descontrolada. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Então, o bloqueio acontece porque você ainda não tem a governança. Então, tendo a governança, você já começa a compreender quais são os riscos, de que forma usar para ser habilitador de negócio e não trazer riscos para dentro da empresa. E aí vem o segundo aspecto. Identificando isso, você faz uma gestão de risco. Tá? Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Falar assim, não, na minha empresa não se usa e está bloqueado. Isso vai funcionar por pouco tempo. Porque a concorrência, a necessidade de inovação vai mudar isso. Então, a primeira coisa é compreender de que forma a gente faz a governança desse modelo. Deixa eu falar complementar aqui um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Acho que ouvindo aqui o Santiago, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça a pessoa que senta numa cadeira dessa de executivo de segurança, que hoje vê a IA como ameaça, ele não dura muito tempo. Primeira coisa. Então eu acho que ele tem que entender o negócio, para onde o negócio está indo.
né? Então ele, além de ser para ser um habilitador de negócio, ele precisa muito bem desenhar a sua estratégia, né? E criar o que a gente sempre brinca, né, na comunidade, de ter os guardrails e não ficar colocando lombadas, né, no meio do caminho, colocando obstáculos para o negócio não evoluir, não inovar. Hoje a empresa que não inova, é como o Santiago estava falando aqui, ela vai acabar, você entendeu, sendo engolida pela concorrência, porque a concorrência ela tem uma flexibilização do risco, coisa que a outra empresa não tem. Então o executivo que senta nessa cadeira, ele tem muitas vezes que não fazer vista grossa, mas acho que ele tem que desenhar a melhor governança para que se possa trazer uma tecnologia como essa, que a gente já viu que traz benefícios. Então, assim, não adianta o executivo que senta nessa cadeira, né? A gente estava até brincando antes ali de começar, todo mundo na casa dele usa a IA, mas chega na empresa e ele quer bloquear. Mas na casa dele ele usa. O filho está fazendo um trabalho com o uso de IA, mas ele quer bloquear na empresa. Então, assim, ele sabe que tem um benefício, mas como se aproveitar desse benefício? Como governar esse benefício dentro de uma empresa, Hoje existem empresas aí que são reguladas e empresas não reguladas, Hoje já existe aí um framework para esse fim. Então basta que o executivo ele estude sobre isso e tente flexibilizar ao máximo para que a empresa possa evoluir nesse cenário. Não, acho que aqui, não vou chover no molhado, vocês abordaram bem o tema, mas foi o que acho que o Santiago falou, tem que ter uma estratégia de uso, e aí acho que uma governança dos dados, estabelecer a governança dos dados, porque acaba virando meio que modinha, toda a área da companhia quer usar IA, mas às vezes não traz nem benefício, e aí isso pode atrapalhar até o negócio do departamento. Acho que o restante aí tá bem colocado. Nesse contexto, aí até com o João a gente já conversou, como que a área de negócio pode pleitear o uso quando a área de segurança tem certas restrições? Então, por exemplo, há uma negociação, há uma fluência, a área de negócio vem primeiro com essa demanda, ela tem que pedir uma aprovação para a área de segurança, a área de segurança tem que entender que a área de negócio realmente está habilitada para isso, ela vai evoluir com isso, mas ela não pode ser um restritor. Então, hierarquicamente, a área de negócio, que ela é o motor da companhia, ela passa a pedir uma permissão para a área de segurança, ou a gente cria primeiro uma política global de uso, e a partir daí ferramentas que consigam controlar isso de maneira já estabelecida em cima de política, porque hoje provavelmente o cara vai usar e vai falar, cara, posso usar isso aqui, não posso usar, então a área de negócio tem que acabar pedindo permissão de uma via que muitas vezes não está estabelecida de uma política global, Hoje vocês entendem que primeiro vem essa política global, instruindo qual o melhor uso, porque o que eu tenho visto é que muitas empresas ainda não têm essa política geral. A política às vezes está mais atrasada do que a área de negócio. A área de negócio que eu estou falando é o usuário comum que está tentando obter benefício mesmo. Então a IA ela veio muitas vezes habilitando funcionalidades interessantes para a área de negócio. A área de segurança começa a se preocupar com isso e frear, mas deveria ter uma política global baseada em umas regras que você, através de ferramenta, possa automatizar. Essa fluência da área de negócio com a área de segurança, porque cada área vai ter o seu silo querendo usar, e aí vai acionar toda hora o CISO, vai acionar toda hora, cara, a gente precisa usar isso, precisa usar aquilo, e o CISO vai ficar sendo, às vezes, até um controller aí, tem uma forma de fazer isso de maneira mais suave, ou de que isso tenha uma fluência mais de amizade, não de restrição? O que vocês enxergam assim? O que seria melhor? Bom, eu vou responder o modelo que o Bradesco usa, lá nós temos instituído as vilas de desenvolvimento, onde o gestor de negócio está bem próximo do desenvolvedor e a área de segurança também está acompanhando. Então, ali na concepção da ideia já começa-se a direcionar qual que é o melhor caminho, se tem algum tipo de risco, mapear o risco. Não é algo que acontece num segundo momento, acontece na concepção da ideia. Mas acho que como você falou, a gente também está num caminho parecido.
é automatizar os controles, né? Acho que tem que criar uma política global, né, para você ter isso como um mapeamento de controle. Porque hoje está muito, cada caso é um caso a ser estudado, né? Mas a gente vê que tem tecnologias de mercado aí que já controlam o uso da inteligência artificial, né, fazendo algum tipo de restrição ou controle do próprio prompt, se for uma LLM, né? E existe um comitê instituído lá que está conversando sobre isso, criando essa política, né? Então tem área de auditoria, tem área de segurança, tem área de jurídico, tem várias áreas lá nesse comitê, construindo esse modelo para que seja um modelo global, né? E se você tiver numa vila que se encaixa no modelo global, é vida que segue. Hoje está sendo discutido na concepção da ideia e dados os direcionamentos para fazer os controles para o uso da tecnologia. Pelo menos lá está dessa forma. Vou até falar aqui com cuidado para não virar meme da Caixa, né? Então, assim, vamos lá. Lá na empresa também acho que é um pouco parecido com o que o Renato trouxe aqui. Temos também uma área de inovação, né, que cuida desse tema, então tem toda uma governança por trás, né? A gente está agora trabalhando no desenvolvimento de políticas, né, justamente para poder definir alguns requisitos, alguns requerimentos ali de segurança que precisam ser inclusive divulgados, né? E a gente já tem trabalhado nos onboardings com os novos colaboradores, justamente para poder conscientizá-los sobre o que é IA, como utilizar, que tipo de informação, né, você tem que colocar dentro hoje de um mecanismo desses, né? Ou seja, não é para sair pegando uma planilha, uma estratégia, algo, né, que a gente se preocupa aí com questões de ética, né, que a gente acha que deve abordar isso daqui a pouco, né, mas eu acredito muito nisso. E nesse contexto, como o Renato também colocou lá, nós também fazemos todo o acompanhamento. Então, realmente, estamos próximos da área, lá nós não temos as vilas, né, mas temos a área de inovação, né, e a área de inovação ela traz as demandas para a área de segurança, né, e nós avaliamos cada uma delas, ou seja, tem sido testados inúmeras IAs, né. Hoje já se fala de AI Worker, né, ou seja, já tentando já tirar um pouco da força-tarefa aí de algumas frentes, né. A gente já tem alguns SOCs aí trabalhando o N1 já praticamente atendido por 95% o N1 com IA, né, centrais de atendimento, enfim, tem uma evolução. A gente precisa estar muito próximo, porque, de novo, o CISO que anda com freio de mão puxado, né, não evolui, gente, não vai fazer com que a empresa evolua. Então a gente tem que estar com a mente aberta, tem que estar ali realmente disposto a flexibilizar o risco, porque ele vai acontecer. Risco zero, de novo, não existe. Né? A gente tem que estar muito bem ali próximo do negócio. E, de novo, né, o negócio não depende de SI. Né? É isso que acho que tem que ficar claro, que muitas vezes tem executivo, né, que tem o ego muito alto, né, muito grande, mas isso depende de mim, né? Eu sou fodástico. Então assim, não sai nada se eu não aprovar. Não, esquece, amigo. Você está no lugar errado, ou já você vai receber uma cartinha amigável. Então assim, não adianta, não dá para ir com essa abordagem. Não dá mesmo, né? Mas o que eu acho que... vou pegar o modelo que a gente adotou, né? Então, num primeiro momento, a gente entendeu assim, precisamos conhecer a inteligência artificial, mas a gente precisa começar com a governança. Então, a primeira coisa que foi feito foi um comitê multidisciplinar para entender, em primeiro lugar, quais cenários seriam ideais para o uso da IA. Ou seja, onde a IA realmente serviria como habilitador. Em cima disso, quais eram as necessidades ali? Quais são os controles que a gente deveria ter? Vou trazer um exemplo, né? Dá para a gente pensar em usar a IA sem alimentar o modelo com dados da empresa? Então, foi isso que a gente foi colocando na nossa política. Então, o que dá para fazer e o que a gente precisa controlar? Então, vou dar exemplo. Temos algumas iniciativas. Temos iniciativas, por exemplo, de inteligência artificial para apoiar a engenharia de software no desenvolvimento. Né? Então, codar melhor, codar de forma mais rápida. Tá, mas e o código-fonte? Ele não sai da empresa. Eu uso o modelo que está lá, né, na IA, mas ele não sai da empresa. Mas como é que você controla isso? Né? Então, a gente
por exemplo, o chat GPT público, por exemplo, não está habilitado para nós, está bloqueado, mas a gente usa a API. Então a gente se alimenta desses modelos, mas o conteúdo, o dado, continua dentro da empresa. Então, uma vez que você entendeu como é que pode funcionar a IA, você estabelece políticas, você estabelece controles e aí você consegue viabilizar cenários. Tá? Então, do desenvolvedor é um exemplo, temos outros exemplos. Por exemplo, a gente tem um bot interno para apoiar o colaborador em dúvidas gerais, seja dúvidas de RH, seja dúvidas sobre prospecção, né? O que o nosso modelo faz? Quando vem o prompt, ele pega esse prompt, busca um modelo na IA e aí em cima disso gera queries internas para consumir dados. Então esses dados eles não vão para a nuvem, eles continuam dentro da empresa. A resposta que vem para o colaborador saiu da IA sem nenhum comprometimento para fora. Então essas são os cuidados que a gente tem que ter, porque lembrando, qualquer coisa que a gente coloca para aperfeiçoar um modelo dentro da tecnologia de inteligência artificial pode ser usada em qualquer outro lugar. Então esse é o risco, né? Então imagina você estar lá com o teu planejamento estratégico, você pega e sobe isso para a IA para alimentar um modelo. O aprendizado que vai ter ali pode ser usado por qualquer outra empresa. Então esse é o risco que a gente quer mitigar. Então, usar modelos onde você tem um tenant, se você tem ali um controle, um domínio que o dado não está indo alimentar esses modelos de LLM, é importante. Tá? Então, a gente está falando aqui de confidencialidade. E a parte de ética? Quando a gente fala qual a sua preocupação em ética de usar a IA, eu acho que ela tem vários contextos, né? Porque a ética, a gente está falando de RH, a gente está falando de tratativa de pessoa a pessoa, a gente está falando aqui de dados pessoais sensíveis e está falando também de segurança. Aqui a gente está num contexto de segurança, né, que é realmente uma preocupação, digamos assim, maior nossa do dia a dia. Mas tem a questão ética aqui, Renato. Como que você enxerga essa questão no uso da IA? Pergunta difícil, hein? Não, mas acho que a questão da ética, ela tem que ser bastante acompanhada, né? Porque uma máquina não sabe o que é ético e o que não é ético, né? Ela está mastigando o dado lá e cuspindo informação. Eu acredito que acho que a automação nos controles, né, e na auditoria do que está sendo produzido, né, de forma automatizada para poder ver se aquele resultado que a máquina está gerando, ela está ferindo alguma questão de ética, né? Eu acho que tem que haver alguma coisa nesse sentido, né? E também acho que a transparência no algoritmo que a IA está produzindo, né? Porque uma coisa é você ter uma IA clássica com machine learning, você saber que foi construído um algoritmo, e aí ver se aquele algoritmo tem algum viés, né, seja político, religioso, de cunho sexual ou qualquer outro sentido, né? Você saber que aquele algoritmo está com viés de alguém que programou lá e fazer o controle. Outra coisa é você ter máquinas de LLM que começam a aprender baseado em dados que ele está mastigando, né? Vamos pegar um exemplo aqui do chat GPT que a gente usa em casa. Eu não sei o que ele usou para chegar naquela resposta, né? Então, como que a gente vai chegar num resultado de ética, né? Se eu não sei qual que é a compreensão da máquina com relação aos dados que ela tá consumindo e está produzindo. Então, eu acho que talvez no futuro a gente consiga ensinar a máquina o que é uma ética, né? E ela consiga, por conta própria, começar a criar contextos, falar, isso aqui eu não posso gerar porque é antiético para a minha empresa. Mas hoje eu não vejo, se não for controle de auditoria e conformidade, né, com relação a esse tema específico, de forma automatizada. Aí até um pouquinho, né, João?
Porque se você vai ensinar essa máquina ética, se você vai ensinar essa máquina o contexto ético da empresa, já não dá para ser uma IA pública, né? Porque, entendeu? Aí a gente acaba, de repente, seguindo o caminho até de que você comentou. Você tem um ambiente flexível, mas confinado, para que você aprenda até dentro do contexto da empresa o que é melhor para a empresa e não fora, né? Exatamente, é um bom ponto, né? No exemplo que eu trouxe, nós temos cenários que a gente está testando a IA, onde cientistas de dados do time de governança de dados, eles fazem os ajustes atrás justamente para evitar esses viés, né? Então, o colaborador ali, ele coloca o prompt ali, mas tem uma moderação por trás. Tem configurado controles ali para evitar o uso de forma equivocada, né, que traga ali riscos, inclusive de imagem, por exemplo, né? Imagina dependendo do tipo de pergunta e o tipo de resposta que vai vir ali, né? Então, existe esses ajustes, né? E aí é onde a gente pode ir minimizando. Dá para contemplar tudo. É uma tecnologia nova, pessoal. A gente sabe que a gente ainda está aprendendo. Assim como ela está aprendendo com os modelos, a gente também está aprendendo quais são os riscos, né? E a grande preocupação que hoje você tem, aí você vê aí, por exemplo, a União Europeia criando uma política forte sobre isso, o Brasil aí rascunhando a sua lei, né? É porque realmente a gente tem ali riscos enormes se você não souber como utilizar e como controlar isso, né? Mas eu acho que assim, aos poucos vai se compreendendo melhor quais são os controles que você tem que fazer. Esses controles que já existem já começa a minimizar, né? Então a redução do risco ali você já consegue fazer. Então é por isso que você não vai pegar o ChatGPT público e deixar disponível para todos dentro da empresa. Por isso que você começa a ter ali modelos, políticas e controles para poder estabelecer ali uma forma de você minimizar esses riscos. E é engraçado assim, porque há pouco tempo atrás, né, a gente vai se lembrar aí que alguns de nós estávamos debatendo a questão de liberar ou não rede social os colaboradores. Não, YouTube só marketing, né? Hoje já está liberado tudo. Aí depois, estou aqui pulando a linha do tempo, né? Mas vamos pensar, aí veio o WhatsApp. Aí a briga que eu vejo nas comunidades é, o WhatsApp Web. Como controlar o WhatsApp Web? Né? Como é que você vai garantir que o cara não está levando dado? Né? Então você começa. Aí do nada veio essa coisa de IA, pronto, já melou tudo. Né? Então assim, a gente não tinha nem o controle direito ainda na rede social, do WhatsApp Web tem um monte de gente ainda batalhando para poder controlar, né? Garantir que não haverá uma saída, uma fuga de dados, né? E aí vem a IA. E aí como conter esse tesão de louco, que é o negócio? Que eles querem para ontem. Você entendeu? Não tem você, não, mas veja bem, nós não temos um controle, um DLP que garanta, né, o controle do que está sendo digitado no prompt ou que você vai subir de uma base de dados. Não tem. Então a gente ainda está trabalhando. E a gente vai ver aqui, acho que muitos players que estão aqui já estão trabalhando nesse contexto hoje, né? Temos, acho que, uma grande oportunidade, né, mas acho que nem todos vão ter o punch para poder pagar uma tecnologia dessa. E não adianta também sair comprando, né, os caras vão me bater, né? Não adianta sair comprando tecnologia se você não tem o processo definido, né, a governança definida. O que é utilizar IA dentro do meu contexto? O que é utilizar dentro do contexto da Lelo, dentro do Bradesco, um gigante? Então, assim, é muito difícil. Então, sentar nessa cadeira não é fácil tomar essas decisões, né? Nós estamos, o momento todo, vivendo aqui um grande risco, mas que a gente tem que, obviamente, saber gerenciar, saber priorizar, né, exatamente o que vem para nós. Porque, gente, é uma loucura o tempo todo. Não, acho que foi abordado aí, né?
Mas tem um... Não sei se você vai fazer essa pergunta, mas eu não consigo me conter, né? Vai lá. Não é nada para você não, João. Não, é que acho que assim, além de o negócio saber o que precisa usar como estratégia de IA, né? Eu acho que tem um conceito talvez meio distorcido no mercado, que o IA é uma caixinha que você compra de um fornecedor, liga na tomada e ela já sai fazendo tudo, né? Não é bem assim, né? A gente vê algumas áreas de negócio que querem, como o João falou, querem isso para amanhã, só que não entende que aquela tecnologia ela não tem inteligência própria para sair fazendo, né? Você tem que ensinar o que é certo e o que é errado, para a partir do momento que ela aprendeu isso, aí ela começa a criar contextos, né? Mas a gente vê que a ansiedade na área de negócio, não, mas não é uma IA, sabe? Assim, mas não é um negócio mágico, né? A gente tem que ensinar ela, e a gente vê isso muito, né? Não estou falando só da organização que eu trabalho, mas a gente conversa com alguns amigos do mercado e é uma ansiedade louca da área de negócio, né? Eles acham que você plugou a IA lá na base de dados e ele já está sabendo fazer tudo, né? Não é bem assim. Eu acho que por aí, por cima, tem que vir uma política corporativa sobre IA, sobre os de IA, para até que os CISOs eles consigam se basear nessa política para dar o argumento necessário para a área de negócio. Fala, olha, isso é uma política corporativa, esse é o risco, então, assim, em termos dessa política, que ainda a maioria das empresas não estão, eu acho que você consegue direcionar um uso mais efetivo e, às vezes, até mais restritivo, no contexto de não colocar nada que realmente ofenda uma confidencialidade, ou até a parte, eu não sei se vocês têm também a parte de PO em cima disso, de quem está hoje preocupado com dados pessoais e sensíveis subindo para uma plataforma. A gente está falando aqui de código, a gente está falando aqui de plano estratégico, mas tem dado sensível, que muitas vezes estão subindo, e aí entra, inclusive, o DPO nesse contexto, nessa briga, né? Não queria estar nessa cadeira de DPO. Pois é, né? Não, mas é fundamental que o DPO esteja participando desse contexto também, porque realmente, quando a gente fala privacidade, são os dados pessoais, não só internos dos colaboradores, dos funcionários, mas você está falando dos seus clientes, né? Você está falando do cliente do seu cliente, né? A gente é uma empresa que trabalha com B2B, com B2C, B2B2C, né? Então a gente tem essa preocupação, né? Então ele tem que estar dentro dessa discussão, né? E aí uma coisa importantíssima que a gente está fazendo, uma vez identificados os cenários, a gente viu assim que existem oportunidades de você democratizar a inteligência artificial dentro, usando ferramentas, por exemplo, Microsoft 365 Copilot, né? Para a pessoa, por exemplo, fazer ali o resumo da reunião que ele participou no Teams, né? As pessoas precisam saber usar. Então aí vem a conscientização e vem o treinamento, né? Até porque você vai precisar aprender a usar o prompt, por exemplo, né? Como é que você faz um prompt, né, mais assertivo, né? E quais são aquilo que você não deveria fazer, né? Então essas coisas têm que estar ali, né? Então começa com a governança. Então a gente tem ali um comitê, tem política, tem cenários, tem ferramentas, controles, né? E aí sim você começa a democratizar dentro da empresa o uso, tá? Mais uma vez, ela não vai substituir o colaborador, ela vai fazer com que ele trabalhe melhor. Essa é a ideia. Você começa a liberar as pessoas para a inovação, né? Nós, como CISO, temos a preocupação constante de mitigar esses riscos que a gente sabe que tem, né? Então, a confidencialidade, a privacidade, né? Risco até de ataques, né? Mas a gente não pode bloquear o processo de inovação. Esse eu acho que é o desafio de todo CISO. Então, todo mundo que está aqui assistindo esse painel, esse bate-papo aqui, está justamente procurando isso. Tá, mas como é que eu faço? Eu deixo bloquear, não bloqueio, deixo liberado lá o ChatGPT.
pensando nos aspectos que eu coloquei, dá sim para você olhar e ter ali uma luz no fim do túnel. Não, vamos usar. É a mesma coisa com a lei, né? A preocupação da União Europeia, do Brasil, em criar uma lei de proteção, uma lei que cria ali um regulatório sobre isso, é importantíssimo. Porque sabendo quais são os limites, quais são os riscos, você consegue trabalhar melhor isso, né? Então, esse é o ponto, tá? Só para fechar aqui, tem um desafio que acho que a gente vai perceber aí, que vai chegar, que já deve estar na pauta da maior parte dos executivos, né? Eu acho que não é diferente para o Santiago, para o Renato, né? Para mim, que é a questão da eficiência operacional, né? Então, assim, a empresa cada vez mais ela tem cobrado, né? E eu vejo também, a gente tem conversado bastante na comunidade, que os executivos querem que faça mais com menos, né? Então, assim, fazer mais atividades com cada vez menos pessoas, que não dá, a conta não fecha, né? E aí não, mas tem a IA vai ajudar tudo isso, né? E de novo, né, a gente volta toda para a questão que a gente estava debatendo aqui, mas isso fica para um outro shopping. Fica. Bom, Renato, se você quiser... Não, acho que foi bem complementada, né, as questões aqui. Acho que lá na empresa tem um departamento de dados, né, um departamento de análise de algoritmo, né? E aí é o que o pessoal falou, tem a governança dos dados e a governança do algoritmo, né, para poder saber o que a IA pode consumir, né, e o que o algoritmo está fazendo, trazer uma transparência. Acho que complementando. Bom, acho que o que ficou claro aqui é que toda a área de gestão, DPO, CISO, até a área de negócio, estão ansiosos por essa regra, essa política corporativa de uso, né? Porque não dá para fazer uma regra única sem a participação do DPO, sem a participação do CISO, sem a participação da área de negócio. Tem que ser realmente uma política apartidária para que todos possam seguir nesse caminho e estar claro, treinar o pessoal, deixar isso claro em todas as estações de trabalho, olha, essa é a regra, esse é o uso, para que depois você possa responsabilizar também a pessoa, porque ela realmente sabia daquilo, né? Então, a liberdade ela tem esse custo, né? Você tem que esclarecer, dar a regra e também você puxar quando é necessário. Eu não sei se é tempo agora de perguntas e respostas aqui com a organização ou se a gente usou tudo, né? Meu Deus. A gente usou todo o tempo aqui, não deu muito tempo para vocês perguntarem aí, mas espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Claro que aqui fica uma série de dúvidas, mas para vocês terem uma ideia de 3 grandes empresas, como elas estão hoje se preocupando em termos de inteligência artificial no contexto de segurança e de privacidade de dados. Muito obrigado a todos aí.